9 horas 42 minutos, 9h42, você aqui na Princesa, nesta manhã de terça-feira, a Mauri Pereira tá chegando. Vamos abrir a live aí, agora tem condições aí, Antônio, de abrir a live? Vamos abrir a live então aí, nosso Facebook, acesse aí, porque nós teremos algumas imagens envolvendo aí o setor de segurança pública e um casal, né? Isso. Esteve aí, na semana passada, o Mauri narrou aqui a entrega lá do morador do bairro João Winkler, que se entregou ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Princesa, matéria muito comentada aí por todos, né, pela credibilidade aqui do programa, e o Mauri que teve esse contato aí, através dele, então foi viabilizado essa entrega. Agora tem uma outra situação aí, Mauri. Tem outro lado da história. Outro lado, vamos apresentar então. Até porque, Ivan Marques e ouvintes da Rádio Princesa e do Facebook, na semana passada nós ouvimos o seu Adão Francisco, o Chico, que é dono de kitnets lá no bairro João Winkler, né? E ele contou sua versão, né? Quis se entregar para a polícia na nossa frente, né? Para a polícia civil, e isso aconteceu, né? Ele deu depoimento, foi liberado, responderá ao processo em liberdade, né? E do outro lado, o Gabriel da Silva, que morava na kitnet, houve a desavença, levou uma enxadada na cabeça com as costas da enxada, na cabeça. A companheira dele, Jaqueline Siqueira, também disse que foi agredida na cabeça, inclusive nas imagens daqui a pouco você vai ver o corte também. Então, como ouvimos o seu Adão Francisco dando a sua versão dos fatos, nós também ouvimos o casal, Gabriel e Jaqueline, que ontem à tarde estiveram aqui na rádio, gravamos a entrevista, e durante a entrevista, que você vai acompanhar no Facebook, você pode também ver as fotos de como ficou então a cabeça do Gabriel, a cabeça da Jaqueline e outras imagens também que você vai ver. Vamos apresentar a partir de agora então a entrevista para você que acompanha o Bom Dia Cidade. Olá, meus amigos da Rádio Princesa, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio o Gabriel da Silva e a Jaqueline Siqueira. Eles citam que foram agredidos, né, na terça-feira da semana passada pelo seu Adão Francisco, o conhecido Chico, dono das kitnets lá no João Winkler, e que, infelizmente, acabaram aí se agredindo, segundo informações do Gabriel e da Jaqueline. O seu Francisco utilizou de uma enxada, então, para agredir o Gabriel, que foi hospitalizado em Xanxerê e depois em Chapecó. Como ouvimos o seu Adão, né, ele deu a sua versão dos fatos, o Gabriel e a esposa Jaqueline estão aqui para dar a sua versão. Gabriel, obrigado por ter nos atendido. Do que ele falou desse confronto de terça-feira, lá nas kitnets dele, ele disse que você desceu da escada com um facão para ir contra ele, a sua esposa logo atrás de você com uma faca, e ele com uma enxada na mão te golpeou para não ser golpeado de facão. O que tem de verdade e de mentira nessa história? Isso, de fato, a questão do facão nunca existiu, ele está mentindo, a versão dele é mentirosa, porque não aconteceu assim, cara. Eu até desci mesmo, como ele falou, na entrevista? Lá para as máquinas de lavar roupa, né? Como ele mesmo falou, só que eu não desci com facão, eu desci para ver realmente as roupas, né? E daí ele tava lá com um carinho de massa e a enxada, eu até vi, só que eu não desacreditei, né, cara, porque a gente não pensa tão mal assim das pessoas, né, o que é capaz de fazer. E daí eu cheguei e falei pra ele, seu Chico, o que deu que tá desligado as máquinas? Ele disse, não, as máquinas foi eu que desliguei, porque aqui quem manda sou eu, né. Eu disse, mas então liga aí pra nós, pra lavar as roupas, né. Que até ele falou que era depois do horário e tal, mas foi assim que aconteceu, né. E daí foi ali no momento que eu virei para olhar a roupa, as máquinas, ele pegou a enxada e me agrediu, me bateu na cabeça com a enxada. Isso foi dentro de uma sala onde tem as máquinas de lavar ou foi fora? Fora, tipo, era tirado na frente do pátio dele mesmo, tudo de lá, só que foi assim que aconteceu. E daí nisso a minha esposa viu que eu demorei, ela desceu de atrás, só que não teve facão, não teve faca, que nem isso, que nem ele chegou a falar, né? Daí naquilo que ele me bateu uma vez, eu zonzei e caí, não tive como se defender, isso é a palavra. E daí naquilo a minha esposa desceu para baixo, daí ela acabou vendo, né? E daí naquilo ele se assustou e pegou ela. E daí nesse momento já tinha me acertado umas duas enxadadas na cabeça, cara. Caído ou não? E daí eu caído já. Ele, na verdade, ele deu na cabeça para tentar matar, porque a pessoa que vai para
Tipo, não ia acertar em outros lugares, qualquer outro. Ele acertou só na minha cabeça. Eu tenho tudo aqui, né, cara? E daí ele pegou a minha esposa, né? E daí ele desistiu de mim nesse momento, que ele foi atrás dela, né? E daí que eu consegui me afastar dele. A tua esposa correu? Daí aí eu não vi, cara, porque eu tava, tipo, praticamente desmaiado, né? Deixa eu pedir para ela, Jaqueline, depois de você ver o teu marido caído, agredido, ele veio para cima de você, você estava com a faca ou estava sem faca, você correu, como é que foi? Assim, pra ser bem sincera pra ti, a gente não tem nem faca nem pra cortar carne. Quem dirá pra bater e pular numa pessoa, né? Foi assim, daí eu desci porque ele demorou pra subir de volta. Quando eu vi o Chico agredindo o meu marido, eu quis ir pra cima dele, mas sem nada, pra pedir o porquê. Até segurei no braço dele, ele tirou a enxada da mão que eu segurei do braço dele e já pegou, já disse, você quer também? E já me deu 2 na minha cabeça, só que aqui acertou, fez ponto até, como o senhor viu, só que aqui eu não tenho ponto, mas eu tenho vários hematomas, tipo de gala, essas coisas que diz, né? Daí, só deu tempo eu lembro que ele me deu 2, eu caí no chão, só deu tempo de eu sair correndo de 4 pés, assim, gritando por socorro, para os vizinhos chamar a polícia e o SAMU, e ninguém quis se meter, né? Daí depois Foi nesse momento que eu acabei me afastando, né? Porque eu tava nos pés dele, né, cara? Se ela, caso não visse, eu sei lá, ele podia até ter me matado. Porque... Você conseguiu levantar? Não, eu fui gatinhando, né? Fui gatinhando até na calçada, né? E daí naquilo já veio um monte de vizinhos, só que ninguém quis se intrometer, né? Sim. Que tem medo dele, pelo histórico dele. E daí naquilo ela saiu correndo com as enxadadas que ela levou, eu não cheguei a ver, vi depois que uma vizinha me acudiu, me levou até na área dela. Foi no momento que ligaram para a polícia, para o SAMU também. Daí que eu vi que ela também tinha sido golpeada na cabeça. Na verdade é isso aí que aconteceu. É isso aí. Isso foi terça-feira, que horas mais ou menos? Era mais ou menos às 2h30 para as 3, porque o horário que a gente fez o boletim de ocorrência, a gente fez quando a gente já estava dentro do hospital aqui, sendo atendido. Foi às 3h15 que eu registrei o boletim, então provavelmente ele agrediu nós ali perto do horário das 3, né? Foi esse horário que aconteceu. E na versão dele ele já tinha falado outra coisa, né? Tá. Vocês dois vieram para o Hospital São Paulo. Você saiu antes do hospital e foi com o teu pai lá de volta. No mesmo dia, é isso, Jaqueline? Sim, no mesmo dia foi assim. Como o meu estado não era grave, eu tive alta... Quantos pontos deu na cabeça ali? Olha, deu... Deu 2, 3, parece. 6 pontos, mais ou menos. Deu 6 pontos. Assim, ó, eu ganhei alta, o estado dele... porque aquele negócio o raio-x da cabeça dele, que diz ali, não tinha vindo. E o meu já tinha ganhado alta porque não era grave. Daí eu pensei, vou esperar ele, né? Só que daí a enfermeira disse, se você quiser, você já está dispensada para ir para tua casa. Assim que teu marido ganhar alta, eu te ligo, você vem buscar ele com algum carro, alguma coisa. Daí eu liguei pro meu pai, para ele vir no hospital me buscar. E o pai disse, não, vamos subir lá em cima e vamos tirar tuas coisas de lá, vamos levar lá na minha casa. E esse horário já era umas 7h pouco da noite, né? Quase 8 horas. Quando a gente subiu, o seu Adão Francisco já estava para lá de fora do pátio, na rua, estacionado, que o cara já estava dentro. Daí meu pai passou por ele, fez a volta, encostou na frente, e nessa ele deu o ré e entrou na casa dele. Daí o pai só foi conversar o porquê daquilo, né, para pegar nossas coisas, e ele simplesmente quis catar uma ripa para bater no meu pai. Daí meu pai saiu correndo e pegou uma vara de ferro, tipo uma madeira, não sei o que era lá. Daí ele disse, você vai pegar madeira para vir querer me agredir? Tirou de trás das máquinas e eu nessa já tinha subido as escadas para ir na casa que a gente estava morando para tirar minhas coisas. Só que nessa já tinha outra guria lá e a guria até me atropelou para baixo e não deixou subir. Daí eu fiquei Quem é essa outra guria? Que já ia morar no lugar de vocês ou não? Não sei te dizer. É uma guria que tem envolvimento com ele há anos. É uma que ele dorme direto com ela. Até essa guria, ela é casada e tem 2 filhos. Só que isso não veio ao caso, né? Sim. Daí eu fiquei cuidando no canto da escada, ele tirou de trás da máquina um revólver, só que eu acho que, eu pensei na minha cabeça, ou tava cheio de bala, ou não tinha, ou ele pensou, tenho bala, mas eu não vou tirar, porque depois eu vou ter que entregar todas as minhas armas para a polícia. Foi o que ele deve ter pensado. Nessa ele guardou de novo o revólver atrás da máquina, tirou uma espingarda, colocou um cartucho e atirou. Atirou no teu pai? Atirou no meu pai. Daí ele falou pra mim, ele veio até na ponta da escada, ele falou pra mim, se suma daqui, sua vagabunda, senão eu vou atirar em você também. Eu disse, Chico, não faz isso, cara, porque fazer isso só devolve minhas coisas. Ele falou, primeiramente pague o que vocês devem, que depois a gente conversa sobre as coisas. E se suma do meu pátio, senão eu vou te matar. Eu disse, mas homem do céu, a gente só deve R$80, que é o valor do bujão que ele falou na live que ele fez com vocês. Que a gente ia pagar quando a gente saísse do local, né? Que até então nós já estava procurando outro lugar, porque nós vimos que não dava mais certo lá, né? Sim. Daí eu já falei pra ele, Chico, nós vamos te pagar quando nós sair, achar outro lugar, só que não é assim que funciona, que não é fácil, né, cara? Não tá fácil agora com esse corona aí, esse negócio.
Daí, pro cara fazer tudo esse tipo de coisa, né, cara? Agredir, vir violentar o cara, assim, é uma pessoa que já, pra mim, eu não considero, né? Tá. Quando você vê o disparo de arma, você chegou a ver o disparo de arma contra o teu pai? Eu cheguei a ver, só que eu não vi aonde ele tinha acertado, porque naquele momento eu estava nas escadas, daí não pegava a imagem do pai, só dava para pegar o Chico, só eu pensei, não acertou. Tu viu ele com a arma na mão? Eu vi ele com a arma na mão. Até ele entregou para a polícia, pelo que eu pude ver, né? Sim, sim. E daí foi assim, daí eu achei que meu pai tinha corrido por causa do disparo. Só que eu não pensei na minha cabeça que podia ter acertado, né? Assim que eu fui encontrar com meu pai, que ele já estava lá num amigo dele que mora do lado do mercadinho que tem ali no bairro, que eu até fui espiar lá da casa, que socorreu ele, chamou o SAMU, chamou a polícia. Daí que eu pude ver que ele estava atingido, né? Que ele tinha sido baleado mesmo. E aí, então, daí foi chamado novamente o socorro para o teu pai? Foi chamado novamente socorro para o meu pai. Daí ele foi levado para o hospital? Foi levado para o hospital, eu até fui junto com o SAMU, prestei socorro para ele, fiz o boletim de ocorrência por ele, assinei por ele também, que ele não podia assinar, que ele estava baleado, e fiz a ficha médica para ele poder ser internado, né? Foi isso que aconteceu. Gabriel, foi transferido de Xanxerê para Chapecó, no regional em Chapecó? Sim. No hospital regional? É o regional. O que houve na tua cabeça? O que o pessoal falou? Não, eles fizeram uma tomografia, eu acho, se eu não me engano, essa é a palavra. Nós temos tudo aqui, os papel. Eles mandaram daqui de Xanxerê para lá, porque deu coágulo, né? Na hora, deu coágulo de sangue, coisa assim. Eu não entendo muito, mas foi o que eles falaram. Daí eles me mandaram para Chapecó. Daí lá eu fiquei 5 dias, fui liberado ontem, de lá. Passado esse tempo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e hoje, e segunda, que vocês estão dando entrevista, essa matéria vai terça-feira. Já arrumaram outro lugar para morar? Como é que está a situação? Olha, a situação está difícil, né? Estão na casa de quem? Nós estamos numa casa de uma prima nossa. Uma prima de vocês? Sim. E teu pai tem casa própria, ele mora? O meu pai tem casa própria. E as coisas de vocês continuam lá ainda na casa do Adão? Na kitnet do Adão? Continua lá. Até agora, a gente foi agora há pouco vendo lá com a polícia. Ele está em casa, só que ele não quer atender para devolver nossos pertences. Mas de lá agora, na verdade. Então, para quem está ouvindo a rádio agora de manhã, terça-feira, vocês estiveram lá na casa na segunda-feira à tarde, no começo da tarde. Agora, antes de vir aqui começo da tarde, segunda-feira. Isso, nós viemos de lá agora há pouco, daí nós fomos com a polícia escoltado, né? Porque um cara desse a gente não pode duvidar de nada. Daí chegamos lá, tinha o carro dele lá, o chinelo dele na porta da casa, a polícia bateu e ele não quis dar presença, né? Não se apresentou. As coisas de vocês continuam ainda? Continuou lá, né? Eu até então estou usando roupa emprestada de amigos, colegas meus, porque o que eu tinha estava lá, é pouca coisa, mas é nossa, né? Você já esteve no IGP, no Instituto Médico Legal, fazendo uma necrópsia, né? Para ver as lesões do corpo de delito, né? Corpo de delito, para descobrir então a gravidade, para depois encaminhar para a delegacia e depois para o fórum, né? Verdade, foi bem assim, então. Então tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, esclarecer, fique à vontade. Queria esclarecer uma coisa assim, ó, como na live que ele falou que teve até umas gurias que começaram a me difamar no Facebook por eu estar pedindo ajuda, aqui, assim, ó, porque na verdade eu tenho um Facebook com o nome da minha filha, só que não tem a minha foto, tem foto tipo de internet, essas coisas que não tem nada a ver. Só que eu pedi ajuda, todo mundo falando, não é pessoa, não sei o quê, até estavam me difamando no Facebook, só que assim, ó, uma guria, não sei se ele pagou a guria para mentir ou o que está acontecendo, ele falou que as nossas coisas não chegavam a nenhum por cento do que a gente deve. Primeiramente, a gente não saiu devendo aluguel, a gente saiu, tem uma prova que a gente fez depósito, tudo certinho, a gente saiu um dia depois que venceu, porque na verdade a gente só saiu porque ele tinha nos agredido e a gente teve que prestar socorro com o SAMU e para o hospital, né? Só que assim, ó, meu marido estava trabalhando, como ele falou que meu marido não estava trabalhando, meu marido está com a carteira assinada, só que ele não está podendo trabalhar por o estado que a gente está se encontrando agora, entende? Assim, ele fala, não tem 1% do que deve, não sei o quê. Como ele estava trabalhando fechado, eu estava trabalhando como vendedora, eu vendo lingerie, eu vendo Avon, eu vendo um monte de coisa. E na casa, com os pertences, eu tenho uma maleta de joias no valor de R$5.000, que ele aprendeu, que eu tive que fazer acerto com o cara hoje, só que eu pude falar para ele, não tenho como te acertar, porque aconteceu isso, isso e aquilo, expliquei a situação, tá tudo lá na casa apreendido, e como que o cara vem falar que eu não tenho, né? Sim. Sendo que eu só quero minhas coisas de volta, a gente não tá aqui para, né? Para trabalhar. Então tá certo, obrigado, nós nos colocamos à disposição, ouvimos
a versão do seu Adão, ouvimos a versão do Gabriel e também da Jaqueline, e nos colocamos à disposição para qualquer coisa então. Amaury Pereira para o Bom Dia Cidade. Muito bem, tá aí Ivan Marques, essa matéria, né, do Gabriel e a Jaqueline Casal, então lá das kitnets, o caso daqui das kitnets do bairro João Vinck lá com o seu Adão. Nós apresentamos as duas partes, as duas versões. O que é importante nesse momento, para dar um conselho aqui, se serve o conselho nesse momento. Cada um, seu Adão, de um lado seu Adão, do outro lado o Gabriel e a Jaqueline. Tente se afastar, vão viver a vida cada um, separados e não se encontrem mais. Até porque não vale a pena. Alguém vai acabar morrendo ainda nessa situação e alguém vai pagar caro, portanto, por isso. Então, muito cuidado. Então, ouvimos as duas partes, as duas versões e agora cada um para o seu lado, então. Tentem resolver na justiça, porque agora a delegacia vai abrir inquérito policial, vai para o fórum e quem vai decidir é o Ministério Público, é o juiz, é o promotor de justiça. Tá certo? Um abraço para todos. Ivan Marques. Tomara que dê tudo certo lá, que se acertem lá, né? Tá na hora de zerar aí essa desavença aí, que triste nesta hora aí. Supermercado Brasão e Marafim Imóveis, estamos encerrando a live aí com a participação do Amaury, jornalismo da Rádio Princesa, oportunizando as duas versões para que você possa fazer aí seu entendimento de juízo, mas como foi destacado, né? Agora cabe à justiça realmente dar sequência a esse trabalho aí investigativo da própria polícia para que possa ter aí então um resultado aí sobre esse embate das duas partes. Voltamos já, Rádio Princesa, Rádio do Povo. Quer fazer economia?